pesquisa de opinião não é escalável, né? Então, o ativo que eu tenho é o tempo. Então, eu tenho lá os consultores do time. Hoje, em tempo de eleição, a gente chega a ter 300 colaboradores, mais ou menos. Equipe de campo, enfim, e só faz com tecnologia isso. Então, quando a gente olha todo esse ferramental para poder entregar, isso garante a assertividade, né, disso, da pesquisa. E aí foi a partir disso a gente sempre trabalhou o consumo interno. Aí esse ano, após tudo, a gente refletiu, vamos começar a publicar alguns estudos, né? E semana passada nós emplacamos uma pesquisa nacional pela CNN, né? Enfim, e tiveram alguns retratos interessantes do Brasil, né? O primeiro deles é que 81% dos brasileiros afirmam que querem mudança. Então, quando você tem uma afirmativa dessa de mudança, você tem os players que vão disputar num discurso de mudança, né? Inclusive o próprio eleitor do próprio Lula também, parte dele também quer mudança. E não necessariamente porque eu sou oposição a determinado governo, que o governo também não pode ser uma mudança. Porque a mudança ela não é só apenas do status quo. Ela pode ser uma mudança de comportamento, ela pode ser uma mudança de pautas, pode ser uma mudança em relação às demandas e bandeiras sociais. Então, resumidamente, assim, voltando à pergunta que você fez do começo, a gente chega agora em 2026 com esse background aí sempre digo, de um curso técnico agrícola até mestrado em marketing estratégico, pós-graduação em pesquisa de opinião, outro pós em planejamento de comunicação. Então, eu sempre digo que todo profissional ele tem que ter uma coisa fundamental, que é repertório. Você tem que ter vivência de repertório. E essa nossa geração aqui, ela é uma extinção. Que a partir dessa virada do analógico para o digital, todo mundo vai ser digital. Eu peguei orelhão de ficha, eu peguei orelhão de cartão. Também. Eu passei muito trote. Também. Eu fui colecionador de cartão Trote com telefônico. Anacleto, Reinaldo. Gostava de passar Os trote. cartãozinhos, fui muito trote. Trote. Então, assim, essa geração, ela viveu a última janela temporal do que realmente seria o mundo analógico para o digital. Sim. Eu me lembro da minha avó que linha telefônica valia dinheiro. Eu fiz curso de tautolografia. Pois é. Não, isso Quando parece ser era mais besteira. novinho, é interessante. Parece ser besteira, mas isso é muito fundamental para comportamento, que é o que você analisa, né? Então, hoje o que a gente estuda, eu sempre digo, eu sou especialista em gente, em pessoas, né? Então, eu sou muito grato por ver recomendações nossas feitas na ponta, né? Então, é um viaduto que é construído, é um hospital que é feito, é um hospital veterinário que é posto, porque aquilo é importante, né? E os bons políticos, eles têm que ter o ouvido aberto para entender a demanda da sociedade e poder transformar aquilo em política pública. Acabou aquela conversa de que o político, o instituto, né, o grupo que trabalha com pesquisa tem que falar o que o político quer ouvir, né? Ou dar o resultado, teoricamente, que é muito importante e muitas vezes apresentar uma demanda, uma necessidade que às vezes até dura para o próprio gestor, né, mano? Sim. Não, já tive situações de recomendar uma coisa e o cliente ficar mais vermelho do que esse copo aqui, bater na mesa e tal. Você vai bater na mesa, mas não vai mudar a opinião. Isso é verdade. Aquela história, o mensageiro, ele não merece pancada. Exatamente. Então, aqui, o que a gente faz é traduzir isso, de fato, no que realmente a população precisa, né? Então, sempre com muita coerência, com muita verdade, eu sempre digo que a verdade, ela entra em todo lugar, qualquer lugar. Às vezes, aquilo que determinado projeto deixa de estar com você por você falar a verdade, vai surgir um outro que vai valorizar a verdade. É sempre dessa forma, né? Interessante. E, pois não, João, pode... Eu tenho uma dúvida, assim, você falou várias coisas que me ficaram várias dúvidas aqui. E eu sou curioso, né? Eu gosto de perguntar. Pode perguntar. O que danado lhe fez motivar a divulgar a pesquisa? Pelo que eu entendi, você passou um tempão aí interna. Tinha um motivo. Sim. E o que me motivou a fazer? Não, rapaz, eu vou agora começar a divulgar. O que foi que aconteceu? Eu falei uma palavra-chave que é indignação. Então, eu comecei a me incomodar porque se você acessar hoje o site da divulgação de pesquisa do TSE, você vai ver lá milhares de CNPJs. Depois pode acessar. E tem nomes de empresas assim, comércio e serviço de ferragens. Tem cada nome assim. Aí você, curiosamente, pode abrir o cartão do CNPJ, tem empresas que foram criadas há 6 meses, há 1 ano.
E quando a gente olha para o ambiente nacional, você vê que as boas empresas, você tem uma primeira prateleira ali com 3 nomes, uma série A, uma série B ali com nomes regionais e não nacionais, e o restante são empresas estaduais. Pode prestar atenção. Você dificilmente vê uma empresa ser conhecida em 3 estados. Não tem aqui. Então, assim, ou ela é estadual, ou ela tem ali 2 ou 3, mas nem regional tem. Exemplo, você conhece algum instituto de pesquisa da Bahia? Não. Um nome? Não. De Sergipe? De Não. Alagoas? Não. Você vai conhecer o Rio Grande do Norte porque a TV Correio, o Correio sempre teve lá. Consulte. Né? E para por aí. Do Maranhão, conhece algum nome? Também não. Não tem. De Ceará. Por quê? Eles atuam estadualmente. E aí a gente começou a aumentar o nível de entrega. Eu sempre fui alucinado por qualidade. Assim, eu me cobro muito, mas muito. Chega um relatório de pesquisa, todos eu leio, todos. Critico, faço uma melhoria, todos. Até porque o cliente, a gente senta para poder discutir, ele quer me escutar. Eu quero que você tem que ter. Eu leio um relatório 5 vezes para poder já encontrar o caminho. E eu sempre digo o seguinte: quando eu estou vendo um relatório de pesquisa, principalmente quantitativa, tem lá um monte de tabela com número, com não sei o quê. Para mim, ele começa a brilhar aqueles números ali, que eu já consigo ver o caminho das pedras ali a partir dos números. Então, os números aparentemente são frios, mas eles traduzem muito sentimento. É aquele negócio do dado informação, né? Exato. Você conseguir transformar aí. E aí, comecei a avaliar, poxa, a gente conseguiu sair de um estado que não tem referência, não temos referência nesse segmento, e a gente começou a atender o governador de São Paulo, governo de São Paulo, né? Governo do Distrito Federal, enfim, diversos outros. O que é que a gente tem de diferente? Fora o sotaque, que eu adoro, inclusive. Faço questão de arrastar. Essa né? autoestima, né? Então, assim, então vamos levar essa boa nova. Então, quando nós decidimos, poxa, a gente tem tecnologia, tem assertividade, né? Nós somos conhecidos por acertar, né? Até É verdade, Ninja estava Manoel. falando agora. Então, a gente acerta. E como essa primeira prateleira tem 3 nomes, vamos ser o 4º nome. E aí nós estamos passando por uma transformação de comunicação, né, de espaço na grande imprensa, e o grande desafio nosso, que não é desafio, mas vai ser uma obrigação nossa, vai ser cravar o resultado de presidente. Então, assim, nós temos o compromisso de acertar até a vírgula esse ano. Isso é muito importante, esse seu posicionamento nesse gap aí, dessa indignação, que casa também com uma certa descredibilidade de vários institutos aí, ao longo das últimas campanhas. A gente teve, virou até piada, né? Algumas campanhas aí que os caras não acertaram nada. Isso também lhe motiva? Sim, porque é o seguinte, vamos lá. Tecnicamente falando, uma pesquisa de opinião, ela sendo feita corretamente, o que é corretamente? Leia-se. Plano amostral adequado. Em resumo, para quem não entende de pesquisa de forma profunda. Se eu tenho o estado da Paraíba, vou citar o estado da Paraíba como exemplo. Se a região metropolitana representa, por exemplo, 30% do eleitorado, e a pesquisa terá 1.000 entrevistas, 300 entrevistas deverão ser aplicadas na metropolitana. Dessas 300 vai ser divididas pelas cidades, conforme sua população, conforme a proporção de sexo, faixa etária, renda e escolaridade. Ou seja, a minha amostra de 1.000 entrevistas do Estado, ela tem as mesmas características da população como um todo. Isso é a primeira premissa. Segunda é a condução da abordagem do profissional. Por isso que a gente fala em tecnologia, para poder auditar, checar. Tem que ser de uma forma espontânea. Quem se oferecer para responder não pode. Qual o interesse que a pessoa quer parar para responder? É espontâneo. Tem que ter um intervalo entre residências para não pegar um vizinho ou a mesma pessoa 2 vezes, ou Aquela um parente. famosa carta marcada. Um parente não pode. A forma da abordagem, a leitura clara das perguntas, a marcação de volta correta. Então, tudo isso vai garantir uma assertividade. Se todos os institutos fizerem dessa forma correta, e não estou inventando, é o que a técnica preza, é impossível haver uma variação de uma pesquisa de um instituto para um outro para além da margem de erro. Então, se a margem de erro é de 3 pontos,
Se Henrique tiver 40 na empresa X, na empresa Y, ele não pode ter 44, nem pode ter 36. Aí tem Porque, em teoria, a fórmula deveria ser a mesma. É a mesma. Então, assim, o que a gente acompanha, que nós acompanhamos, é um determinado candidato que uma pesquisa tem 40, na outra ele tem 25. Então, É muito assim, estranho, né? Não, é uma aberração. É uma aberração, é estranho estatisticamente não pode acontecer isso. E, infelizmente, só vai saber quem está certo ou quem está errado quando apurar os votos. Mas até lá, existe um mal, um transtorno que é causado. Aí, infelizmente, eu sou defensor da regulação do mercado de pesquisa. Importante. Na minha visão, quem deve regular é o TSE. Uma premissa muito simples. Se nós formos submeter nosso imposto de renda, como é que funciona? Você vai fazer um cadastro no site da Receita, vai fazer o upload dos arquivos, fazer a declaração e vai submeter. Bom, hoje você vai fazer uma pesquisa e registrar, você só tem que anexar o Excel com o plano amostral, onde vai se fazer o questionário e depois o resultado. A própria TSE ou os órgãos competentes, eles ficam analisando essas coisas para Não, poder... nem ou analisa, nem não. fiscaliza. Ali são o próprio mercado que fica apontando as coisas Então ali. tá errado isso. No meu entendimento, o TSE deveria ter a ferramenta, porque é o seguinte, ninguém é obrigado a publicar, concorda? Concordo. Se eu quiser fazer consumo interno, eu faço até numa folha de papel e vou botar todo mundo com as pranchetas. Agora, se eu for registrar, eu tenho que fazer na plataforma oficial. Porque aí eu vou ter auditoria de áudio, de geoprocessamento, vou poder saber se Responsabilizar, se o plano amostral está todo correto. Porque assim, uma coisa é você subir o plano amostral. Outra coisa é o previsto versus o realizado. Exato. Eu preciso saber se aquilo que está previsto foi realizado. Não tem nada disso. Então, por isso que a gente tem essa... Bagunça. Eu vou usar uma palavra... Mas até mais pesado. E de fato é. Então, diante de tudo isto, poxa, vamos levar esse trabalho sério, né? Esse trabalho premiado, esse trabalho de acerto para poder trazer uma alternativa, né? Então, um diferente é ser sério, Nish. Sem bom. dúvida, não, é importante o bom. trabalho. Né? Eu acho que o certo, o trabalho honesto, ele é valorizado. Né? Eu acho que o bom, ele é reconhecido. Independente. A gente viu, por exemplo, na última eleição da Paraíba, que é a confusão que teve, que pesquisas suspensas, impugnadas. Exato. Tudo. E um outro ponto interessante, não teve uma punição, assim, teoricamente, para algum tipo de instituto de pesquisa, que você vê que notadamente já tinha tido problemas em outras cidades e ele não teve nenhum tipo de punição, sequer multa. Que é outra coisa interessante. A justiça também precisa ter um pouco mais também de rigor sobre esses episódios.